Olá, boa tarde para você que nos acompanha de casa, quem está ao vivo no plenário da Câmara e também pela internet. Hoje é o dia 8 de setembro de 2015 e começa agora a 50ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo toda terça e quinta pelo canal 13 e pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania. Às 14 horas do dia 8 de setembro de 2015, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 50ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Adilson Quadros que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também do vereador Raimundo Nonato, que proceda a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, lhes disse: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, os arrependidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Declaração Universal dos Direitos Humanos. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Agradecemos a participação do vereador Adilson Quadros, como também do vereador Raimundo Nonato. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário em exercício, o pastor Marcos Vinícius, se adentra neste momento as portas da Câmara Municipal. Solicito o senhor secretário, pastor Marcos Vinícius, que proceda a leitura das correspondências do expediente. Ficha de inscrição para uso da tribuna livre. Israel Augusto Castro, que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema a situação da Vila Vicentina do bairro Niterói, em Divinópolis. Ao ofício da lavra do vereador Adilson Quadros, líder do Executivo, que apresentou aqui a emenda modificativa, emenda CM 088-2015, ao projeto de lei CM 06-2015. Há também um ofício do gabinete do vereador José Wilson Periquito, informando a sua ausência na reunião de hoje, em face de um procedimento cirúrgico. Da Prefeitura Municipal, a informação da realização de licitações, os certames que serão realizados com pregão eletrônico, pregão presencial e também outras modalidades. Da Copasa, há aqui o encaminhamento e o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas do sistema de abastecimento de água em Divinópolis e também em Santo dos Campos e Chácaras Belo Horizonte. Senhor presidente, essa é a leitura do expediente.
Solicito também do nobre secretário que proceda a leitura das proposições. Indicação 643, de autoria do vereador Anderson Saleme. Indicação 638, indicação assinada pelo vereador Edmar Máximo. Também 644, a indicação do vereador do PMDB, Hilton de Aguiar. Senhor presidente, essas proposições que constam da reunião de hoje. Agradeço, vereador pastor Marcos Vinícius. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo o vereador querer se manifestar, passamos para a tribuna livre e convidamos o senhor Israel Augusto Castro para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Sejam muito bem-vindos, senhor Israel Augusto Castro. Só daí que vai falar. Satisfação, viu? Prazer. Também. Certíssimo senhor presidente desta casa, demais vereadores, componentes, telespectadores, divinópolis, visitantes desta casa, meu cordial muito boa tarde. Sou atual presidente administrativo da Vila Vicentino Padre Libério, bairro Niterói, há menos de 3 meses, e venho aqui hoje para prestar à comunidade divinopolitana alguns esclarecimentos relativos à situação de momento desta Casa de Amparo dos Idosos há mais de 71 anos em Divinópolis, dando-se esperança, dignidade e muita fé aos homens e mulheres idosos que lá estão. As obras assistenciais São Vicente de Paulo, assim também conhecida a nossa vila, é uma instituição criada pela Sociedade São Vicente de Paulo. Essa organização é oriunda de Paris, através de Federico Zanan, copiando-se o trabalho profético de São Vicente de Paulo. Há mais de 18 séculos existe em mais de 180 países esta Sociedade São Vicente de Paulo. Aqui em Divinópolis, ela foi criada também esta sociedade, outras vilas vicentinas, como em outras cidades, outros países, tem as creches, tem hospitais. É mantida através das esmolas, dos donativos, das ajudas de voluntários, de pessoas que acreditam no amor a Deus e ao próximo. Meus caros companheiros, amigos desta casa, há 4 meses atrás, aproximadamente, a Vila Vicentina foi acometida por assuntos negativos, infundados, acontecimentos que existiam naquela obra de assistência, como coisas desagradáveis, como falta de mantimentos, falta de fraldas, falta de remédios, além de maus tratos. Meus caros amigos, não passou de uma espera infundada de coisas negativas, de pessoas que não entendem, não sabem o que realmente estava acontecendo, apenas tentando denegrir a imagem de Sociedade São Vicente de Paulo e também da nossa querida Vila Vicentina. Então a diretoria da Sociedade São Vicente de Paulo, preocupada com esses boatos, entre parênteses, criou uma comissão para verificar realmente o que estava acontecendo na vila, contando com a ajuda também de um nosso vereador amigo, nosso careca da água mineral,
que através de um vereador, negativamente foi falado, e positivamente, ajudado por esse grande amigo, que ajudou a esclarecer os assuntos. E foi criada então essa comissão, qual nomeou a minha pessoa para presidir esta entidade. Estamos lá já, como disse, há 2 meses e meio, talvez, para verificar, para ver o que estava acontecendo, e nada disso vimos. Estou lá quase que 24 horas, de 7 às 18, às 19, às 20 horas, quando, se precisar, fico mais. Sábado, domingo, não tem importância. Estou lá para verificar, a pedido da Sociedade de São Vicente de Paulo, para verificar se havia fundamentos, algo sobre o que foi proposto, foi falado nos cantos de Divinópolis. Até o presente momento, nada foi-se imacular essa imagem da Vila Vicentina, Padre Libério. O que nós encontramos, a equipe, mais este vereador, foi uma equipe muito bem coesa, com amor, com a fé, com a esperança, com a dignidade, com carinho às pessoas que lá estão assistidas. Então, meus caros irmãos, esses internos têm a sua felicidade de lá morarem, porque nós fomos convidados a dar entrevista a várias emissoras, várias redes de televisão, e mostramos tudo o que foi possível, principalmente as boas coisas que foram negadas pelos boatos. Mostramos a felicidade daqueles internos que, dizendo que saía-se de um inferno, foi morar no céu. Uma das repórteres do G1 da TV Globo foi lá com a emissão de apenas 20 minutos de fotografar, de conversar conosco. Ela ficou 4 horas dizendo que queria ficar até mais, porque encontrou ali uma paz, uma felicidade. Nada que estava acontecendo, como havia dito os boatos. Vimos também, através de seus funcionários, um carinho extraordinário, principalmente uma das enfermeiras que, ao colocar a comida na boca de uma velhinha, ela dizia para ela: você come tudo, minha filha, para você ficar forte e bonita. E depois nós vamos passear no jardim. Me chamou a atenção, me comoveu. Outra também, uma faxineira, lavando até o portal de uma casa de um velhinho lá, cantando alegremente. Eu parei, olhei e fui até ela. Por que você está limpando até o portal da casa? Que nem minha casa eu não limpo o portal. Limpo a casa, as paredes até, mas o portal não. Ela disse: tem que completar a minha limpeza. Se as paredes estão bonitas, o piso está, o portal também tem que ficar. Faz parte da casa. Achei ele maravilhoso, meus caros irmãos. Coisas que a gente não via antes, esse carinho extraordinário com nossos internos. Então, meus caros irmãos, mediante essas coisas ruins, logo a sociedade divinopolitana se comoveu. Foi então pedindo então o nosso parecer, e começou a surgir ajudas de todas as partes. Comércio, indústria, a sociedade civil, grupos religiosos, grupos sociais, meio ambiente, todos foram lá nos ajudar, principalmente logo depois que, embasado nessas notícias negativas, foi também a vigilância sanitária. Lá, como realmente observou alguns detalhes que precisavam ser adequados à nova lei da vigilância sanitária, como corredor de mão, alguma vazamento nas paredes do refeitório, algumas adequações nas rampas, coisas fáceis de arrumar, mas porém que precisava de algum dinheiro, precisava de algum tempo, dando para nós apenas 15 dias. Apelamos e encontramos, e temos também a participação do nosso prefeito, que pediu mais de 90 dias, e foi concedido. Estamos já hoje começando a nossa reforma, e graças a Deus, com toda a atenção de Divinópolis, do povo, do nosso internauta, que também abraçou a nossa causa e gritou socorro a Divinópolis. Nossos queridos internautas, e através disso, estamos recebendo tantas ajudas que achamos até impossível. Meus caros companheiros, nós temos... Mais 2 minutos, senhor. 2 minutos, por favor, porque nós precisamos de completar aqui. Então, a diretoria desta casa venha se agradecer ao povo de Divinópolis, que continue nos ajudando, que possa usar em cada nosso interno
como seu afilhado, ajudando a manter esse povo. E nós vamos manter assim, vamos adequar então a vigilância sanitária para que o Ministério Público possa também sempre nos ajudar com as suas verbas necessárias. E que vocês, Divinópolis, vocês vereadores, vocês autoridade da nossa cidade, possa voltar dignamente para o nosso lado. Não às vezes maltratando, mas ao verificar alguma coisa, vai e verifica primeiro, para depois lançar aqui na cidade o que for, se existir o negativo. Muito obrigado, Divinópolis. Muito obrigado, nossa querida internautas, para esse grande ajuda, que nós iremos salvar tantos divinopolitanos, e hoje são eles, amanhã talvez são alguém de nós. Muito obrigado. Agradecemos a importante participação do nosso amigo Israel Augusto e passamos a palavra aos senhores vereadores. O primeiro vereador inscrito é o vereador Dr. Delano. Boa tarde a todos que estão aqui assistindo essa sessão da Câmara. Ao tribuno que veio falar sobre a Vila Vicentina, é muito bom quando a gente pode falar, principalmente dizer os nomes de quem falou algo sobre a Vila Vicentina, principalmente se falou algo negativamente, né? A respeito da vigilância sanitária e da Vila Vicentina, nós já discursamos aqui muito e debatemos muito a esse respeito. Já chegou-se à conclusão que a vigilância sanitária apenas quis trazer mais segurança para a Vila Vicentina, precisava de mais tempo e mais tempo foi dado. Então, a Vila Vicentina é realmente um local onde se precisa da ajuda e não de tanta cobrança, como vem fazendo não apenas a vigilância sanitária, mas as pessoas que negativamente falam mal da Vila Vicentina. Eu sou até a favor de um lema, né? Quem fala mal da Vila Vicentina, vão criar um lema: adote um idoso, leve-o para sua casa, para você ver o quanto que é dificultoso lidar com uma pessoa de maior idade, principalmente quando não se tem condição de renda e aquele lugar vive de doação. Então, quem fala mal tem que fazer, né? Adote um idoso e o leve para sua casa. A mesma coisa é quem defende o sistema prisional. Adote um preso, carregue-o para sua casa. Eu queria saber se alguém vai fazer essa campanha e adotar tanto um preso quanto um idoso. Mas de toda forma está aí e eu acho que é dessa forma que tem que ser feito. Tem aqui hoje a presença dos sindicalistas com algumas faixas aqui na Câmara Municipal, pedindo a ajuda e também mostrando que existe algumas deliberações a partir deles, né? Tem ali, vamos cobrar justiça do orçamento público, divisão da renda com quem paga impostos e taxas. Campanha salarial de 2015, o prefeito acabou com o gatilho salarial, não ao reajuste diferenciado, categoria unida por direitos iguais e manutenção das conquistas, né? Educação não é mercadoria, não a terceirização da política pública. Não está dando para ler direito porque tem pessoas na frente. Mas, de toda forma, é tudo aquilo que a gente vem falando aqui nessa tribuna o tempo todo, né? Eles não estão querendo terceirizar só a educação, não, gente. Eles estão querendo terceirizar tudo. Terceirizar a saúde, a educação, terceirizar a defesa social, terceirizar a nossa política, principalmente a que está aí hoje em vigência, aí, a Polícia Militar. Daqui a um tempo nós vamos pagar um imposto para terceirização. Agora, muito me espanta que há pouco tempo essa Câmara também encheu de gente, encheu de pessoas que lutavam e que vieram, inclusive montaram barraca na Câmara Municipal, e foi necessário, inclusive a ajuda dos nossos promotores públicos, para que as pessoas desocupassem a Câmara Municipal e entrassem em acordo sobre terceirização. E é estranho, né? Já foi dito aqui, discutido no plenário dessa casa, que vai acontecer a terceirização da saúde quando foi inaugurado o hospital público. Agora nós estamos vendo aqui uma possível terceirização da educação e por aí vai, né?
terceirização da segurança pública e por aí vai. E o Estado, que é responsável pela Constituição Federal, segurança, saúde e educação, vai se esvaindo das responsabilidades. Então, cada um vai tirando um pouquinho das suas responsabilidades. Enquanto a gente não tiver defesa da Câmara Municipal, as pessoas que estão aqui, que estão em casa, vocês vão sempre ter. O problema é que a Câmara Municipal talvez possa muito pouco votar lei, favorecendo o gatilho salarial, que é uma conquista, eu acho que é importante, mas a Câmara Municipal pode muito pouco, quando uma terceirização, ela é ajudada por poderes estaduais. Aí fica muito mais complicado a ajuda municipal. Está muito claro para a gente, a segurança pública aqui em Divinópolis também está um caos. Né? Nós temos o Coronel Laércio aqui e o defensor maior da segurança pública nesse município chama Adilson Quadros. É o que mais bate, é o que conquista, é o que vai atrás do olho vivo, inclusive é chamado de pai do olho vivo, e ele está vendo a dificuldade do Coronel Laércio em se manter em pé a Polícia Militar de Minas Gerais aqui em Divinópolis. Isso é o final dos tempos. Né? Hoje, em Divinópolis, o caos está tão sério da segurança pública que há uma inversão de valores que precisa de ser trabalhada. Né? Quando que um assaltante, uma pessoa que está disposta a roubar e a tirar a vida, tem que ser tratada assim: excelentíssimo senhor preso, excelentíssimo senhor assaltante, por favor, ponha suas mãozinhas para trás para que eu possa algemá-lo. É o final dos nossos tempos. Quem está disposto a tirar a vida, não, tem gente rindo, mas é assim que alguns poderes da nossa cidade quer que seja tratado o assaltante, quer que seja tratada aquela pessoa que está disposta a retirar a sua vida. Né? A polícia militar não pode não, vem cá, porque é sua obrigação, você tem que cumprir o direito, que é seu dever, põe as suas mãos para trás, você tem o direito de ficar calado até que você arruma um advogado. Não. Depois que você vira preso, você tem tanto direito, mas tanto direito, que a gente pensa assim, peraí, aonde é que a gente está? Quem é que tem mais direito? Em quem eu vou acreditar? Na polícia militar ou numa pessoa que foi ali para roubar e tirar a vida de uma pessoa? Então, a inversão de valor no município de Divinópolis precisa de ser trabalhada. E isso está acontecendo aqui em Divinópolis seriamente. E aí vem o outro lado da moeda. Há pouco tempo eu deixei o presídio Floramar, né, pedi exoneração e tudo mais, porque eu não sou preso. Eu não tenho que fazer o que uma autoridade maior acha pela cabeça dela que eu tenho que fazer. Eu não estou algemado. Não, senhor. Não quer que eu resolva os problemas do Estado enquanto saúde? Está aqui, ó. Simplesmente eu saio. Eu não vivo do serviço público. Eu também vivo do serviço privado. Então, vossas excelências, que cuidem do presídio Floramar, que hoje está lá, sem ninguém para tratar os presos em relação à saúde, e o Estado, faça-se cumprir apenas essa frase. Agora, também ao outro lado. Dentro de cada cela do presídio Floramar, hoje tem de 28 a 30 pessoas num espaço 4x4. Um local irrecuperável. Se o Estado ou algumas autoridades acham que vão tirar pessoas da rua e trancafiar dentro de um presídio, com as paredes imensas, de um lugar 4x4, onde a pessoa não tem condição de se recuperar, ele está muito enganado. Ele vai sair com um diploma de profissional na mão. Então, antes também de se cobrar da Polícia Militar que trate o preso com muita educação, há de se cobrar do Estado que exija do governo que abra mais vaga de trabalho e que abra dignidade dentro dos presídios do Estado, principalmente dentro do presídio Floramar. Mas isso dificilmente se fala, sabe por quê? Porque a gente cutuca a onça com a vara curta. E o capeta sabe para quem aparece. Muito bem. E esse microfone precisa ser aberto e bem esclarecido. A Polícia Militar de Divinópolis, de Minas Gerais, mas de Divinópolis, e que tem no comando da 7ª região o Coronel Laércio, o Coronel Marcelo, já não está aguentando mais.
Os dois estão quase caindo, porque a muleta está muito devagar, simplesmente por causa de uma pessoa que exige deles que trate com melhor qualidade quem sai da sua casa disposto a roubar e a matar. É o final dos tempos. É a inversão completa dos valores. E aí está, né, as placas também, com a inversão completa dos valores. Uma obrigação constitucional. Saúde, educação, cultura, segurança pública. Acabou. Para quê? Vamos terceirizar. Porque fica mais barato. E já ficou provado, com um monte de slides que foi colocado aqui, com pessoas da área da saúde, mas já fazendo uma ligação com a educação, que a terceirização é uma das piores escolhas que se pode ter. Investir no funcionário público, para que ele possa melhorar a qualificação dele, e com isso melhorar o desempenho da saúde pública, o desempenho da educação, o desempenho das políticas sociais, o desempenho da segurança pública, é muito melhor do que terceirizar o serviço e cobrar de quem, entre aspas, depois? De uma organização social que só tem obrigação social, mais 2 minutos para a conclusão, de uma organização social que se torna organização social competente só até ganhar a licitação. Depois que ganha-se a licitação, a responsabilidade dela se esvai. Mas, de toda forma, está aí o nosso apoio à saúde, à educação, à cultura, à segurança pública, aos coronéis, em nome do vereador Adilson Quadros. Tem aqui o seu defensor, o Adilson é o seu representante aqui na Câmara Municipal, mas bem atrás dele está eu, porque eu sei muito bem o que vossas excelências, tanto Coronel Marcelo e Coronel Laércio, estão passando com torturas para se manter a Polícia Militar de Divinópolis em pé. Então, gente, tem que ser trazido à tona, tem que se levantar esse questionamento, tem que fazer uma mesa redonda para que a gente possa saber por que essa inversão de valores de quem sai de casa disposto a matar ou a morrer. Então, nós precisamos de estar, sim, seguros, que todas as vezes que a gente pensar numa terceirização, a gente está menosprezando o funcionário público. E aí está acontecendo não só com vocês também não, educação, está acontecendo com o pessoal da saúde municipal, né? Existe uma lei também de uma pessoa que fica trancada dentro de uma sala, com um ar-condicionado no talo, neste calor, enquanto exige-se que cumpra-se a carga horária, ou então saia do seu concurso. Então, cumpra-se também o piso salarial, ou saia das suas salas com ar refrigerado, e toma-se uma arma na rua e vai defender um bar na avenida, vai defender ou matar, e que é assim que está acontecendo aqui em Divinópolis. Nós não vamos nos calar, indiferente de qual seja a opinião, porque isso é que se chama democracia. Muito obrigado. Agradecemos a participação do novo vereador, doutor Delano. O próximo vereador inscrito é Andes Saleme. Senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, público presente, imprensa, servidores e assessores parlamentares. Em especial, quero cumprimentar aos amigos, amigas presentes aqui no plenário, pessoal da educação, da saúde, enfim, servidores que estão aqui buscando o que é de direito. Primeiro, diálogo. Precisamos conversar para nos entender. Não há como tomar decisões precipitadas, prejudicando esses setores, saúde e educação, sem ouvir os representantes, aqueles que são pessoas que lidam com outras pessoas, seres humanos que lidam com outros, formadores de opinião e também aqueles que fazem a vida em sociedade melhor. Eu digo isso porque trabalhar com educação, com saúde, segurança pública é tarefa para poucos, porque depende de um equilíbrio emocional, depende de uma série de situações que às vezes
não é fácil reunir em um ser humano. Quero também cumprimentar meu amigo Milton Henriques, da Defon, Marcelo Marreco. Eu estou sem óculos, mas eu estou vendo que a Câmara está bem cheia. Tem pessoas ligadas a vários segmentos. Quero também destacar a presença do nosso assessor Altamiro, que faz ao seu modo, ao seu tempo, o relacionamento que eu tanto preciso, que é aproximar das lideranças, das pessoas, para que a gente possa ser porta-voz das necessidades desses servidores. Então, estamos aqui numa fase de avaliação do orçamento municipal, abertos para que todas as entidades, todas as instituições nos procurem para propor emendas ao orçamento. Então, já falei com a Cida, que representa a educação em várias matizes, em vários segmentos, para que possamos propor as emendas devidas, respeitando o que é constitucional, o que é legal e moral. Estamos aqui para representar essas pessoas que são, repito, únicas. Poucas pessoas têm a força dos professores, dos educadores e daqueles que defendem a justiça, defendem também a saúde. Estou com vocês, podem contar comigo para que a gente possa ser porta-vozes de vocês neste parlamento. Estamos, senhor presidente, vereadores, com a visita hoje do nosso amigo Israel Augusto, que é responsável maior pela Vila Vicentina, a Vila Vicentina do Niterói. Sabemos que em reuniões passadas foram ditos algumas situações aqui que foram bem compreendidas, muito bem explicadas, e é importante que a gente possa voltar aqui para que nenhuma dúvida paire sobre o comportamento deste vereador, desta Câmara e daqueles que têm o dever também de ajudar a cuidar dos nossos idosos de Divinópolis e região. Eu estou aqui dizendo porque fui procurado por algumas pessoas ligadas à Vila Vicentina, dizendo que havia algumas questões a serem observadas e melhoradas. Nada dizendo da administração, da conduta, da postura desses administradores, e sim do abandono do Estado, do município, em algumas questões ligadas ao fornecimento de medicamentos, de fraldas e, em alguns casos, até alimentos. Fizemos, então, o nosso pronunciamento dizendo que poderíamos ser também pessoas do bem, que iríamos ajudar junto à Defensoria Pública, junto aos órgãos de justiça, para que, assim, novas ações fossem ajuizadas em benefício dessas pessoas. Várias questões administrativas foram feitas e precisaríamos tomar uma postura mais firme, mas não foi assim que aconteceu. Algumas notícias que foram divulgadas de forma equivocada, mas que foram corrigidas, e agora, lendo as notícias do jornal Gazeta, do dia 18 de agosto, que já passou, promotor público exige participação do poder público em asilos. Podem pegar a fala deste vereador há 2, 3 meses atrás. O nosso questionamento era esse: não há como aceitar falta de medicamentos e fraldas para essas pessoas em razão da omissão do poder público. Então, Israel, você que não sei se está mais no plenário, leve o nosso reconhecimento à irmã Adelaide, todas as pessoas que estão à frente daquela Vila Vicentina. Sabemos do trabalho sério e sabemos que é um trabalho difícil de ser feito. Muitas pessoas não entendem como é lidar com o idoso. Além do respeito, além da ternura,
além de várias questões ligadas ao trato com o ser humano, precisamos também dar condições físicas, condições financeiras e, acima de tudo, condições de apoio para essas pessoas prosseguirem no seu trabalho. Senhor presidente, gostaríamos também de agradecer aos visitantes da Feira Literária de Divinópolis, a segunda edição dessa feira, dessa festa, que ao longo dos dias 20 a 23 doaram dezenas de livros. Na verdade, foram mais de 2.000 livros doados em razão da participação na festa literária e que foram revertidos para a Biblioteca Pública Municipal Ataliba Lago. Parabéns a todos vocês. Continuem firmes, porque a biblioteca tem na sua administração pessoas muito boas, pessoas que estão também cumprindo o seu papel de servidor público. Há poucos dias reconhecemos Cláudio César Mendes como servidor de destaque, querendo cumprimentar todos aqueles servidores da Biblioteca Pública da área de educação em Divinópolis. Uma notícia que merece a atenção de todos é que a campanha da vacinação contra a paralisia infantil, poliomielite, ela não cumpriu todo o seu objetivo, considerando que aproximadamente 1.500 pessoas, crianças, não foram vacinadas porque não compareceram aos postos de vacinação. Então eu peço a você, pai, mãe, amigo das crianças, procure informar se o seu filho, sobrinho, afilhado recebeu a vacinação, porque a poliomielite é uma doença grave, séria, que causa limitações que incapacitam para a vida, deixam a pessoa com mais limitação. Eu falo isso porque convivo com dezenas, centenas de pessoas que têm as sequelas da poliomielite e vejo que são todos guerreiros, bravos, pessoas equilibradas e que, devido a essas dificuldades, têm que se esforçar mais, têm que estar fazendo mais para sua sobrevivência, para o convívio na sociedade, que muitas vezes é cruel, não permite igualdades para aqueles que têm as limitações. Eu falo pela falta de acessibilidade, pela falta de respeito, pela falta de condições de atendimento e de convivência em sociedade. Senhor presidente, ontem, que foi comemorado feriado municipal, nacional, nós queremos dizer que pouco foi feito em razão dos 193 anos da independência do Brasil. Eu quero aqui que você, com atenção, escute esse pequeno pronunciamento. Eu digo, independência do Brasil é uma realidade que devemos a todo dia, a toda hora, estarmos também lutando por isso. Se não bastasse as questões conjunturais do Brasil, as questões políticas, de gestão, nós precisamos também preocupar com as necessidades e dificuldades do nosso município de Divinópolis, que está num contexto estadual e que também está dentro dessa nação, desse país maravilhoso chamado Brasil. Ouvi falar pouco, a não ser mais 2 minutos, senhor presidente. Perfeitamente, vereador. Eu ouvi falar muito pouco, exceto o lançamento de uma exposição no museu. Nós que aproveitamos o feriado, descansamos, ficamos com a nossa família. Precisamos também responder o que podemos fazer para o nosso município, o nosso estado e o nosso país. Eu tenho defendido aqui as bandeiras do PR, Partido da República, porque é o partido que eu estou presidindo, estou representando aqui na Câmara. Então eu venho pedir aos servidores municipais, aos cidadãos de bem,
aqueles que têm interesse pela política, que procurem o PR para se filiarem, procurem o PR para ajudar a mudar a realidade do seu município, através da sua sugestão, da sua contribuição, da sua participação nos momentos importantes do município, nós poderemos escrever uma nova história. Então, deixe o gabinete número 13, gabinete vereador Anderson Saleme, que tem a sua equipe, Márcio Henrique, Gustavo, Altamiro e Mateus, além de voluntários, colaboradores que podem também somar com o serviço em benefício da população. Procurem o nosso gabinete, procurem o Partido da República para se filiarem e assim mudarem os dias de amanhã, ajudar a coletividade a ter melhores serviços, melhores leis e, acima de tudo, fiscalizar as ações do Executivo. Cida representando a educação, o pessoal da saúde, Milton Henrique defendendo as pessoas com deficiência. Contem com esse vereador, porque queremos o melhor para Divinópolis e o melhor começa com você. Conte conosco. Boa tarde, até quinta. Agradecemos a participação do vereador Anderson Saleme. O próximo vereador inscrito é o vereador Careca da Água Mineral. Cumprimento o presidente Rodrigo Caboja, demais vereadores, o público que nos visita e todos que nos acompanham pela NET Câmara e a TV Câmara, o nosso boa tarde. Senhor presidente, nesse final de semana, observando os telejornais, comemorou-se aí o 7 de setembro e na minha querida cidade de Divinópolis, ontem eu andei em muitos lugares, nem a bandeira do Brasil eu não vi estendida em quase lugar nenhum, fiquei muito triste com isso. A gente, quando era criança, eu lembro ainda, tem uns 30 e poucos anos, mas eu lembro que quando a gente estava na escola, principalmente onde eu estudava, sempre o hino nacional ali tocava. E hoje a gente vê uma cidade de 240 mil habitantes, não vê um desfile, não vê uma programação. Quer dizer, o civismo vai ficando de lado. E aí a gente fica triste, porque a primeira coisa que a gente tem que ter é amor à nossa pátria, à nossa terra. Porque é aqui que a gente sobrevive, é daqui que a gente cria nossos filhos. E, no entanto, a gente fica triste não ter nenhum tipo de comemoração cívico. Eu lembro quando eu estava no tiro de guerra, a gente desfilava ali, era 2 vezes que a gente desfilava. 1º de junho, ou 7 de setembro, a proclamação da República. A gente se sentia tão honrado, Chacrinha. O coração da gente acelerava quando, cantando ali o hino nacional. E vai perdendo essa essência. Mas a gente lamenta, deixa isso para lá. Senhor presidente, a gente está vendo a casa hoje com muitos servidores públicos. Foi uma das reivindicações semana passada desse vereador, aonde que a gente vem sofrendo com as notícias aí do governo, aonde que eles estão querendo tirar quase tudo do servidor público. Já tirou a gratificação, já tirou hora extra, e agora fala em tirar o salário básico de 1,5, passando para 1 salário. Isso vai acarretar bastante na vida do servidor público, hein? Além do gatilho que estão já dizendo que 2016 deva estar retirando. Eu quero dizer que isso é uma conquista longa, de muitos. Talvez eu nem estava na prefeitura, já via os servidores públicos lutando pelo plano de carreira. Por que nós vamos deixar isso tão barato assim? Não vamos, não. O prefeito pode até conseguir, mas nós vai dar uma canseira dele danada. Eu vou vigiar todos os dias aqui, assim que o projeto for protocolado, eu vou no Sintran, eu vou na secretaria, vamos juntarmos tudo, porque é inadmissível ver tirar tanto direito do servidor público, igual estão fazendo com a gente. Então, eu entrei de auxiliar de serviço, fiquei numa alegria danada quando passei no serviço público, e estava lá, piso 1,5, o mínimo porque é o mínimo necessário para você levar um pouco de dignidade para sua família.
Se outras instituições não pagam o mínimo e meio, é uma vergonha que deveria também pagar pelo menos o mínimo e meio. Mas tem poucas entidades hoje que pagam menos de 1,5. Pode fazer a observância. Agora, por que nós temos que pagar por tudo? E eu falo do município de Divinópolis, mas agora mesmo também o governo federal, sinalizando que também tem que dar sua contribuição para melhorar, vai cortar 10 ministérios. E Divinópolis vai cortar quantas secretarias? Até agora nenhuma. Nenhuma. Então fica difícil só o servidor público pagar a conta, só o servidor público. E eu já falei que tem secretaria, que me desculpe, que não tem projeção para ser secretaria. Tem umas 4 ou 5 aí que no máximo, deveria ser uma diretoria. Então, primeiro tem que fazer o dever de casa, trabalhar com planejamento. Sempre falei isso aqui nessa casa. Há mais de 2 anos, 3 anos que eu estou falando. Divinópolis não tem planejamento e vai pagar caro. Mas quem está pagando, pior de tudo, é aquele que tem menos culpa, que é o servidor público. Falando... Só para vocês terem ideia, quanto tempo que eu venho falando que o nosso TIC não é aumentado? O nosso TIC hoje perde até para o TIC da EMOP, uma terceirizada da prefeitura. Ela paga muito mais que a prefeitura. Nosso TIC é R$7, da EMOP é um pouco mais. Não que eles não mereçam, que eles merecem também, faz um bom trabalho o servidor da EMOP. Mas fica, como que eu vou entender? Uma terceirizada da prefeitura tem um ticket maior do que da prefeitura, sendo que lá é uma terceirizada. Então a gente fica triste com essas notícias, fica chateado. Eu que sou servidor público de carreira, estou angustiado, mas não vai ser tão fácil assim como se imagina, não. Eu vou vigiar todos os dias aqui no Dilege. E assim que for protocolado, vou pegar e cada secretaria entregar o que é que eles querem fazer com o nosso servidor público. E eu conto também com outros servidores públicos dessa casa, porque não é só o Careca que é vereador e servidor público, não, tem mais gente aqui. E eu espero contar com os demais vereadores para nos ajudar nessa empreitada que não vai ser tão fácil assim. A gente já conhece. Então, acho que antes de tudo, acho que merece o prefeito fazer uma reflexão. Tem que diminuir gasto? Tem que diminuir. Mas vamos diminuir aonde que dá para diminuir. Até entendo, vereador Adilson, que o governo já esforçou nomeando alguns cargos de carreira nas suas pastas. Mas dá para enxugar mais. Vou dar exemplo. Divinópolis paga muito aluguel. E a gente sabe que tem um restaurante popular que está fechado. Vocês já imaginaram quanto que Divinópolis paga na biblioteca pública para alugar ali? Vocês têm noção? Eu sei quanto que paga. Fecha-se lá, abre-se o restaurante popular que está fechado, criando mosca. Vamos fazer primeiro um corte nisso, para depois mexer com o servidor público. Mas primeiro quer mexer com o servidor público e depois fica a biblioteca pagando caro. Lá da saúde, lá, paga caro aquele prédio, paga-se caro muito de aluguel. E não corta nenhuma secretaria, que eu até entendo, que tem secretaria que... Não... Vou dar um exemplo, secretaria de agronegócio que eu trabalhei. Olha quantos chefes que tem a secretaria de agronegócio e quantos que trabalham no meio do mato. Às vezes trabalha 5, 6, roçando e fazendo serviços braçais, que é matar burro, e tem uns 8 chefes lá dentro. Ou seja, é mais de um servidor braçal para 2 chefes. E aí depois quer... que eu não falo, mas eu tenho que falar, ué, não tem jeito aí. Deveria ser uns 2 chefes e pelo menos uns 15, 16, 17 pessoas braçais. É mais ou menos por aí que tem que ser a média. Então, eu estou bastante preocupado com esse boato que se a gente vê falar, presidente, estou preocupado, mas vamos alertar todo servidor público, aonde tiver uma secretaria, pode ter certeza que eu vou lá estar falando, vou estar lá se unindo. Também convoco os outros sindicatos, tem daqui o da Cida também, que é outra parceira, também defende o servidor público, se entende, né, Cida? Vamos juntar com os nossos queridos amigos educadores de Divinópolis, na qual eu sou presidente dessa comissão, e tenho o Adilson como relator, pode dar uma contribuição muito grande, porque os educadores, a gente sabe que muitas das vezes você vai numa escola, tem 15, 20 educadores, a mensagem pode chegar muito rápido. Então, meu amigo secretário Farnese, você pode ter certeza, assim como você achou mecanismo nas leis para poder tirar os direitos do servidor público, a gente também vai ter nossos mecanismos para achar os nossos direitos.
Senhor presidente, eu entrei em contato com o nosso comandante lá do tiro de guerra, na qual eu vou estar fazendo uma moção congratulatória para ele e para o nosso amigo João Okada. João Okada é aquele que participou da Segunda Guerra Mundial. Eu vejo tanta gente recebendo moção congratulatória, tanta gente, um cidadão que participou da Segunda Guerra Mundial, tem 93 anos de idade. Vocês acreditam que ele não tem esse reconhecimento da Câmara de Divinópolis? Mas eu vou corrigir isso. E já entrei em contato com sua família e terei o maior prazer de entregar essa moção. Porque se ele nos defendeu lá na Itália, aos 93 anos, se não teve reconhecimento ainda dessa casa, seria um crime. Mas vamos tentar corrigir isso. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Obrigado pela cessão da palavra. Agradecemos a participação do vereador Careca da Água Mineral e o próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentado. À vontade, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala, o senhor Israel Augusto de Castro, que trouxe o assunto falar sobre a situação da Vila Vicentina do bairro Niterói. Quero aqui parabenizar o tribuno porque veio discutir com esta casa assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Parabéns ao tribuno. Senhor presidente, quero aqui também, nessa tarde de hoje, abordar assuntos de grande interesse dos divinopolitanos. Também de grande interesse dos servidores públicos dessa cidade. Quero aqui falar sobre o gatilho salarial, quero falar sobre o índice de reajuste do salário mínimo, que interfere no reajuste do piso e meio da Prefeitura Municipal, e gostaria que o servidor que estivesse nos assistindo prestasse bastante atenção. Há quase 2 anos, senhor presidente, eu pronunciava nesta casa, eu havia conversado com uma pessoa de dentro da prefeitura, e essa pessoa nos confidenciou que a prefeitura estaria com a sua situação muito difícil e que não haveria outro caminho a não ser o prefeito baixar o piso salarial para um salário mínimo. Naquela época, senhor presidente, eu questionei essa pessoa, vários outros meios de poder gastar menos com o município, sem cortar na carne dos servidores. Mas essa pessoa dizia que os cortes em outras áreas eram insignificantes e que não ajudaria muito. Eu fiquei um pouco encucado com aquela fala, com aquela conversa, e vim para essa tribuna e já não falei quem era a pessoa, mas trouxe o assunto à tona. O senhor prefeito trabalha para baixar o piso salarial dos servidores públicos dessa cidade. A intenção desse executivo municipal é baixar o salário da prefeitura para um salário mínimo. Isso nós havíamos falado aqui há praticamente 2 anos atrás. Mas ninguém deu por fé, ninguém falou nada, achava que isso não ia acontecer. E hoje, nós estamos vendo os servidores apreensivos, esta casa mesmo apreensiva, porque aguarda que o senhor prefeito protocole um projeto que venha tomar decisões drásticas contra os servidores. Aí é que nós chamamos os servidores a se unir para não deixar que isso aconteça. Aqui eu quero ser o primeiro vereador a defender os interesses, não só dos divinopolitanos, mas também dos servidores públicos dessa cidade. Tem e merece o meu maior respeito. Eu quero aqui dizer, senhor presidente,
nós que estamos vendo aí, nós denunciamos aqui várias vezes. Sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/2000, ela vai obrigar qualquer executivo, no final do mandato, a fechar as contas, a não deixar dívida, sobre o risco de cometer improbidade ou até sair preso, depois que entregar o mandato. Mas eu disse aqui, que tem muitos meios de colocar as contas da prefeitura em ordem, em dias. E aqui eu citei, corta na própria pele, dispensa os cargos aqui do deputado federal Domingos Sávio, dispensa os cargos comissionados do deputado Jaime Martins e dispensa os cargos comissionados do deputado estadual Fabiano Tolentino. A começar, e faça outros cortes, se necessário, sem mexer com os servidores públicos dessa cidade. Quem faz essa máquina andar chama servidores públicos municipais. Eles é que fazem com que nossa cidade cresça, com que nossa cidade tenha melhores índices. Então, mas não fomos ouvidos. Não dispensou nenhum cargo dos nobres deputados. Mas lá estão os amigos, lá estão os cabos eleitorais. É mais fácil cortar na carne dos servidores do que cortar na pele ou na carne dos próprios amigos. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, a primeira atitude que ela pede para tomar é dispensar 20% dos cargos em comissão. Mas para não prejudicar os amigos, não vão cortar na própria pele, não vão cortar na própria carne, mas vão cortar na carne dos servidores. Porque cortando na carne dos servidores, eles não vão sentir dor. Se cortar na carne dos amigos, aí sim, eu vou prejudicar o deputado estadual com seus cabos eleitorais, eu vou prejudicar os deputados federais também com seus cabos eleitorais. E nós, que somos divinopolitanos natos, sabemos, a nossa prefeitura está cheia de cargos comissionados das cidades vizinhas. São Gonçalo do Pará, Cajuru, Pedra do Indaiá, São Sebastião do Oeste, e aí por diante. Quem quiser que faça uma pesquisa mais a fundo, mas vai encontrar pessoas de várias cidades trabalhando e ganhando talvez o dinheiro que os divinopolitanos deveriam estar ganhando. Aí agora eu quero chamar aos divinopolitanos e aos funcionários para brigarmos junto no bom sentido. Eu andei fazendo uma pesquisa e conversando com o jurídico dessa casa, há possibilidade, o que o Supremo Tribunal Federal considerou na súmula vinculante número 42, foi que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária. Ou seja, o salário do servidor é corrigido pelo INPC, que é um indexador, um índice federal. A única coisa que se torna inconstitucional é usar o índice federal para corrigir o salário dos servidores municipais. Nada mais. Mas era isso que o senhor prefeito estava esperando. Ele queria tomar a decisão, mas lhe faltava coragem. E com a decisão do Supremo Tribunal Federal, essa decisão foi dada de presente, jogada no colo dele. Amanhã, a decisão que ele tomar, ele vai dizer que por inconstitucionalidade, ele teve que deixar de usar o indexador INPC, porque é inconstitucional no entendimento do Supremo Tribunal Federal, do STF. Mas não, se ele usasse de boa fé, e ele fala que ele é o prefeito que valoriza os servidores, se ele realmente é o executivo e o prefeito que valorize os servidores, ele próprio pode cortar o indexador, que é federal, e criar seu próprio mecanismo para reajustar o salário dos servidores. Ou seja, pode pegar, a inflação está gerando em torno de 6, 7%. Cria o indexador próprio
e fixa o reajuste dos servidores em 6, 7%, ou, se puder, que seja 10%, mas ele não dará nenhum prejuízo aos servidores. Da forma que ele, ora, hoje, está pensando, vai dar o maior prejuízo para os servidores. Não vai cortar no salário, sim, mas o ano que vem não tem reajuste, não tem gatilho. O salário mínimo sobe, no ano seguinte, mesma coisa. Vai chegar um ponto que o salário e meio da prefeitura vira um salário mínimo. E é isso que ele quer. Ele precisa fechar as contas no final do seu governo. E nada melhor do que usar a desculpa a inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. É isso que ele vai tentar fazer quando mexer com os servidores. Mas os servidores não podem aceitar isso. Podemos buscar mecanismo para poder trabalhar em torno dos servidores. Quem faz essa máquina funcionar são os trabalhadores dessa cidade, principalmente os servidores públicos municipais. E aí tem seletista, tem estatutário, tem a EMOP. E aqui ele comete um grande pecado, porque há tempos nós estamos vendo, na nossa cidade, esse prefeito cortou hora extra. Tem gente que trabalha, mais 2 minutos, senhor presidente. Perfeitamente. Faz horas extras e não recebe porque ele cortou. Cortou também gratificações. Ele baixou as diárias do motorista que viaja para o TFD, que é o transporte fora do domicílio. Baixou o valor da diária para aquele motorista que passa o dia inteiro lá fora levando doente. O ticket nem se fala, mais de 10 anos recebendo esse ticket miséria, esse ticket de fome, R$140. Então, é muita coisa. Ao invés dele estar trabalhando para pegar o piso salarial do trabalhador lá da EMOP e falar, aqui, gente, eu vou igualar o piso salarial da EMOP com o mínimo da prefeitura, também vou pagar para o servidor da EMOP um salário e meio. Não, ele vai aproveitar aquilo que o Supremo Tribunal Federal jogou em seu colo e esconder atrás da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o servidor dessa cidade, e quanto mais você deixa de injetar dinheiro na cidade, se realmente isso acontecer, nós já estamos vivendo uma crise dramática no país. Se isso acontecer, é menos dinheiro na nossa cidade. Os lojistas, os depósitos e os comerciantes dessa cidade vão fechar as portas, porque não vai ter condição. Porque 5.500 servidores colocando dinheiro na nossa cidade faz essa máquina funcionar muito melhor. Quero dizer aqui que eu quero ser não só mas o primeiro vereador a vestir a camisa do servidor. Pode contar comigo, estamos aí para o que der e vier. Quero brigar a favor do servidor. Não quero discutir uma súmula vinculante do STF, mas quero achar meios para que o servidor não pague pela irresponsabilidade de um governo que não tem respeito por essa cidade. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pela cessão da palavra. Agradecemos a participação do vereador Adair Otaviano. Veio o último vereador inscrito, é o vereador Adilson Quadro. Senhor presidente, pessoas que nos visitam, demais vereadores. Senhor presidente, nós queríamos aqui o tribuno, infelizmente ele não se encontra aqui mais presente, mas é dizer para aquelas pessoas que também se sensibilizam com a questão da Vila Vicentina, eu vivencio isso lá desde a minha infância. Eu também sou confrade, eu sou vicentino desde a minha infância, e lá nós tínhamos, foi a sociedade de Divinópolis, principalmente os moradores do bairro Niterói, que praticamente fizeram aquela Vila Vicentina. E o Israel é uma pessoa muito caridosa. O Israel Augusto, eu conheço ela há muitos anos, uma pessoa muito boa, e que bom que ela abraçou essa situação, abraçou a questão da Vila Vicentina. Com certeza absoluta, ele vai ter muitas pessoas para somar. Ele dizia aqui da Sociedade de São Vicente de Paulo, que lá é com base na Sociedade de São Vicente de Paulo que foi criada a Vila Vicentina, e até hoje a Sociedade de São Vicente de Paulo é sustentáculo para aquela Vila Vicentina. E eu queria ter comentado com ela aqui, primeiro trabalho vicentino, feito por Frederico Ozanam, que é o fundador
da Sociedade de São Vicente de Paulo foi levar lenha lá na França, lá na época, levar para aquecer algumas pessoas pobres que estavam embaixo de um viaduto. Então, desde aquela época, a Sociedade de São Vicente de Paulo, ela é que deu uma outra energia, um outro fogo, né? Uma outra visão, a visão da caridade, como dizia lá o apóstolo Tiago, que a fé sem obras, ela é morta. Então, com base nisso aí, Frederico Ozanam ajudou a construir, fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, com certeza absoluta, nós estaremos aqui somando esforços com ele também. Nós queríamos, senhor presidente, estivemos lá no quartel, onde vai ser feito, onde será funcionar o Colégio Tiradentes, com uma estrutura muito boa, graças a Deus, vem com os esforços aqui, a Prefeitura tem dado o seu apoio dentro das limitações. Eu tive uma reunião hoje com o Coronel Marcelo Carlos, nós vamos precisar no início, principalmente no ano que vem, vamos precisar talvez, a Secretaria de Educação deve me receber lá, algum tipo de ajuda para a cozinha, daquela instituição. Nós vamos precisar de um tipo de ajuda para carteiras também, pelo menos no primeiro ano. Vai ser como nós fizemos na época da banda militar, que nós dissemos aqui para Divinópolis na época, e eu me lembro que na época o Major Gonzaga nos permitiu que nós fôssemos aqui em outras companhias, em outros batalhões, que tinham lá alguns instrumentos já fora de uso ou com um pequeno reparo para ser feito, e nós buscamos diversos equipamentos. E aí nós tivemos a ajuda do Banco do Brasil, que também grande parte daqueles equipamentos depois foram doados pelo Banco do Brasil, e nós temos essa banda na nossa cidade, essa banda maravilhosa do 23º Batalhão. Então, da mesma maneira, como começamos a banda dessa maneira, o nosso Colégio Tiradentes também, nós faremos aí com diversas mãos. O governo do Estado, o comandante-geral liberou para que o ano que vem a gente comece em torno aí de 170 alunos, principalmente na educação fundamental, e na medida em que o tempo for crescendo, que a demanda for aumentando, nós vamos naturalmente aumentando o tamanho desse Colégio Tiradentes, se Deus quiser. Eu também queria aqui parabenizar o comandante Marcelo Augusto, ele comanda a 7ª Companhia de Operações Especiais. Foi feita a maior apreensão de drogas nesse último final de semana, e a gente fica feliz de ver a motivação, o entusiasmo que esses servidores lá, esses profissionais, esses policiais, que trabalham com muita dedicação. Nós sabemos sim, o vereador doutor Delano, muito preocupado com o servidor de carreira, com o servidor público, muito preocupado também com a segurança pública, levantou aqui uma questão de desmotivação lá da Polícia Militar, a questão de direitos humanos, a questão no trato até com aquelas pessoas que foram presas, e realmente nos angustia às vezes, porque quando o bandido, quando o meliante, ele vai assaltar, ele vai roubar, ele vai matar, ele não tem também esse mesmo critério dos direitos humanos. E a questão dos deveres realmente nos preocupa, é uma situação que tem que ser reavaliada sim, mas dentre a Polícia Militar, promotoria pública, judiciário, hoje, graças a Deus, não tem nada. Isso aí foi página virada, houve uma reunião entre esses órgãos e, graças a Deus, hoje não existe. A Polícia Militar está motivada, está entusiasmada, está trabalhando com dedicação. O Canil também foi outra situação que nós fundamos, criamos aqui em Divinópolis também. Na época, era uma companhia especial e logo se tornou batalhão. E a primeira cadela, a Loba, foi uma doação que o Luiz, filho do doutor Procópio, conseguiu para nós. Eu fui com ele buscar lá em Oliveira. Nós começamos aqui o nosso canil, e hoje o canil daqui é exemplo. Essa apreensão de drogas é um soldado, um cachorro, um cão labrador, com o nome de Thor. Nós tínhamos o Max, que é extraordinário também, descobriu sempre com um faro extraordinário. Essa apreensão de drogas se deve a esse cão, um cão espetacular, de um valor muito grande. Infelizmente o Max foi aposentado, o cachorro Max foi aposentado, um cão também de grande valor. Mas parabenizar o Tenente Coronel Marcelo pelo trabalho brilhante, pela motivação dos seus policiais, que não obstante, teve um período aí
de desmotivação, isso foi contornado, isso foi resolvido, graças a Deus. Também, senhor presidente, falarmos aqui sobre a feira literária, doação de livros, nós já também adiantado já a questão dessa proposta nossa de projeto da biblioteca itinerante, muito breve, se Deus quiser, outras feiras literárias nós teremos, e nós vamos precisar muito dessas pessoas abnegadas, essas pessoas que doaram livros, para que doem também para esse projeto do município, da biblioteca itinerante. Eu já tive com o secretário Bernardo, há uma perspectiva de que ainda nesse mês de setembro ou outubro, essa casa já receba o projeto para que se crie em Divinópolis também a biblioteca itinerante. Nós vamos buscar todas as alternativas das cidades onde tem esse modelo de biblioteca para que a gente possa levar, principalmente aos bairros mais distantes, dar condições para que os alunos das escolas públicas, municipais ou não, para que possam utilizar desse mecanismo, desse privilégio de ter uma biblioteca mais próxima de sua casa. Senhor presidente, nós queríamos aqui também, mais uma vez, falar aqui da questão do Paulo dos Prazeres. Paulo é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Paulo é um servidor de carreira digno, uma pessoa muito correta, muito trabalhadora, que foi o primeiro colocado. Eu me lembro, na época, era o secretário de saúde, doutor Zeula, e foi o primeiro colocado para o cargo de psicólogo. Paulo dos Prazeres, ele vem de uma família pobre, uma família humilde, ele é uma pessoa extremamente dedicada e ele, durante o período, estudou na Universidade Federal de Minas Gerais, o seu mestrado também foi na Universidade Federal de Minas Gerais, e foi presidente da Comissão de Ética Estadual, ou seja, realmente uma pessoa extraordinária. Pode ter cometido algum equívoco? Sim, todos nós estamos sujeitos a cometer equívocos, e eu acho que nada melhor do que o diálogo, sentar e aparar as arestas, verificar onde, o que aconteceu, para que a gente busque um denominador comum. Eu sou um profundo respeitador do Paulo, e o Paulo é um desses servidores de carreira que ocupam a secretaria, que o seu salário original como servidor é praticamente o salário de um secretário. O secretário lá do cadastro, ele também, o William, o seu salário é igual ou maior do que um secretário. O João Luiz ocupa 2 secretarias, e às vezes até atende 3 secretarias. Hoje o Castelo ocupa também 2 secretarias, ou seja, nós temos 222 cargos, somente 111 ocupados. Não é 20% do sacrifício, não. Realmente o prefeito cortou 50% dos cargos. Está à disposição de quem quiser ver. 50% à disposição. Sofismo é muito ruim, né? A gente tem que ser transparente. Eu acho que quem quiser ir lá está à disposição, lá para quem quiser, principalmente nós, legisladores, nós vereadores, nós temos acesso a todas essas informações. E são muitos servidores de carreira que ocupam cargos de confiança. Então, acho sim. E nós temos que buscar, sim, todas as alternativas para minimizar o máximo o prejuízo do servidor público. Nós temos excelentes servidores de carreira, eu sei da capacidade dos nossos servidores, defendo sim aquilo que o doutor Dolendo colocou aqui, que nós precisamos investir muito em treinamento do servidor público, para que ele possa produzir o máximo que puder produzir, como não tem nem nada errado em copiar da iniciativa privada, senão na iniciativa privada treina-se muito, exige e há uma cobrança de produtividade. Acho que não tem nada errado nisso. Então, eu defendo que a gente tem que cobrar sim, mas tem que dar condições de trabalho. E não considere irresponsável um governo que paga rigorosamente em dia, que não atrasou 4 meses, 3 meses de salário, como já aconteceu em outros governos passados. Então, obviamente, para concluirmos, senhor presidente, obviamente que nós devemos zelar por isso. Temos que olhar assim, eu acho que nós temos que nos mobilizar, buscar todas as alternativas para que o servidor sinta o mínimo possível qualquer tipo de prejuízo. Então, senhor presidente, nós estaremos aqui, obviamente, somando esforços sim. Acho que essa questão de súmula vinculante tem, da mesma maneira que tem direito de buscar, por exemplo, porque eu soube a informação, espero que o projeto chegue aqui, que vai vir com o piso de 1.182, que significa um salário mínimo. Entendo que haverá perca, sim, o Careca colocou muito bem aqui, que é o reajuste de um salário e meio é diferente de um piso de 1.182, entendo perfeitamente. Agora, nós temos que buscar todas as alternativas,
todas as situações para que a gente não haja aqui de forma demagógica, só para julgar para a torcida. A gente tem que agir com transparência, encarar os fatos e verificar o que pode ser feito, como fazer e buscar todas as alternativas possíveis. E, finalmente, senhor presidente, a senhora aqui parabenizar aqui, amanhã é dia do médico veterinário e tem duas pessoas que passaram pela prefeitura, uma delas é o Moisés, que é médico veterinário, o outro o Fernando Ordones, duas pessoas extremamente capacitadas, extraordinárias, pessoas que nós temos uma estima muito grande, um respeito. Então, a eles, os nossos parabéns. E hoje também é o Dia Mundial da Alfabetização. Baseado nessas questões que nós colocamos aqui, a questão dessa biblioteca itinerante, essa feira literária que contribuiu com a doação de livros, para que a gente tenha realmente outros dias de alfabetização que seja uma constante em nossa vida. Buscar a alfabetização. Todos nós morremos sem saber aquilo que nós gostaríamos e nós precisaríamos de aprender. Muito obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra. Palavra, senhor presidente. Como líder, vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, como líder do PMDB nessa casa, nós vamos encarar as discussões aqui na maior lisura. Nós que brigamos pela melhoria dos servidores, crescimento da nossa cidade, nós não entendemos que pagar em dia seja favor ao servidor. Pagar em dia seja obrigação de qualquer patrão. Não é desse prefeito, não. Se tem outro que pagava atrasado, ele estava fazendo errado. Mas o que paga em dia não está... ele está simplesmente cumprindo com seu papel de patrão. Trabalhador tem que trabalhar os 30 dias, tem direito de receber em dia. Não é favor pagar em dia. Quando eu escuto falar que vai vir no projeto vai constar que o piso vai ser 1.118, aí é o salário mínimo e o engano do servidor. O servidor não pode aceitar, porque na realidade, na pesquisa que nós fizemos, fala que o gatilho salarial em si é completamente legal, constitucional e justo. O que foi questionado pelo Supremo Tribunal Federal é o uso do índice do indexador federal, no caso de Divinópolis, por exemplo. Mas basta que esse índice seja substituído e os servidores não precisarão amargar a perda de um benefício tão importante já conquistado. Então os servidores têm que lutar e aqui nessa casa os servidores vão ver quem são aqueles que trabalham em nome da nossa cidade, em função da cidade dos servidores, ou aqueles que meramente quer servir o executivo dessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Como líder do PSDB, não? Como líder do PSDB, vereador Hodson. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos visitam, telespectador TV Cante 10. Olha, eu falo muito que a gente tem que ter muita coerência no que a gente fala aqui. Nós temos aqui a responsabilidade de levar a verdadeira parte de toda aquela iniciativa da administração, que seja a parte jurídica, que seja política, mas tem que ter o discernimento de separar as coisas e não levar para o campo pessoal ou da política, ou querer fazer da política alguma maquiagem, camuflagem, querendo enganar. O projeto nem chegou na casa ainda, está sendo discutido. Veja um posicionamento não técnico, veja um posicionamento político. E com esse discurso de falar que é obrigação, com certeza é obrigação. Por isso que tem máquina lá no pátio da prefeitura, sem pneu, sem motor, porque não tem dinheiro. Mas o servidor está sendo priorizado com o pagamento. Se tem alguma coisa que está errada, nós temos que caçar de uma forma justa e igualitária, de uma forma que a gente podemos trabalhar junto, no que nós podemos ajudar no momento de crise, no momento que nós estamos atravessando. Nós temos que ter muito critério nesse sentido, saber separar a emoção do calor das eleições que vem chegando, com a vida do servidor, com o futuro do servidor. Não sou contra, pelo contrário, sou a favor. Deixa vir esse projeto com a súmula vinculante, vamos discutir sim com o sindicato, vamos discutir com o executivo, vamos discutir com o nosso jurídico da casa, mas de uma forma imparcial, A história fala que na administração do prefeito Galileu, eu sou prova viva, como
servidor daquela época, daquela oportunidade. Fiquei quase 5 meses sem receber, com vários outros colegas meus, e vários servidores que não recebeu nem o 13º, que recebeu o ticket para comprar na loja com fulano, amigo tal. Então, não vamos esquecer da história do passado e vamos ver o que nós estamos passando agora. E não tinha essa crise naquele momento. Tinha uma crise municipal entre greve, CPIs, etc. e tal naquele momento. Coisa que não teve nessa administração. Não teve greve, não teve algo que chega a tanto clamor de falar dessa forma. Mas nós queremos discutir o que é dentro. O vereador Rotz. Obrigado. Eu respeito a cada um, não tem ninguém falando que vai tirar, deixar de fazer que não. Se começar dessa forma, já começa os vereadores, até de uma forma pessoal, que a gente vê que é uma perseguição. O que nós estamos querendo fazer aqui é de uma forma tranquila, transparente, é nos papéis, nos documentos. Se tem outro indexador, vamos trabalhar o outro indexador. Se tem uma vírgula vinculada, mostrando o STF que não pode, deixa chegar os documentos. Como que eu vou discutir sem o conhecimento do projeto? O que é um projeto? Imaginário. Para nós aqui, imaginário, porque não tem nada aqui concreto. Não, nem chegou nessa casa ainda nenhum projeto que seja para ser apreciado. Estamos antecipando de uma forma calorosa, de uma forma politiqueira, porque assim que chegar o projeto aqui nessa casa, senhor presidente, aí sim, nós temos a responsabilidade de debruçarmos em cima dele, estudar e ver as propostas. Senhores, o nosso PCCS de Divinópolis é o melhor de Minas e um dos melhores do Brasil. Pega. Agora, temos uma receita que está encolhendo a cada ano, o FPM que caiu mais de 40%, a arrecadação no comércio caiu assustador, uma coisa que não vinha acontecendo e vem acontecendo ao longo dos anos, e a nossa despesa fixa com a máquina pública cresceu e muito. E nós não temos receita para tanto. O que fizer. E falando de cargo comissionado, vou dar um exemplo, como eu estava falando com o Careca, sobre o William, que é um secretário hoje que ocupa 2 pastas de secretário de meio ambiente e também a de cadastro, aonde que ele é um funcionário servidor de carreira, ocupando 2 cargos. Então, nós não estamos pagando 2 salários de secretário. Está reduzido como vários, como Castelo, como João Luiz, está nesse sentido, e outros servidores de carreira que ocupam cargo comissionado. Se a gente for pegar e se comparar com outras administrações, caiu muito. Então, senhor presidente, o que eu quero é prudência, cautela, para discutir um projeto que ainda nem vem nessa casa, porque nós nem sabemos o que está vindo. Nós sabemos de uma proposta que está acontecendo do Supremo em toda Minas Gerais. Obrigado, presidente. Agradecemos. Solicito o nosso secretário, vereador Marcos Vinícius, que faça a leitura dos projetos na ordem do dia. Passamos para a segunda parte dos trabalhos. Presidente, há um pedido de inclusão na pauta da ordem do dia do projeto de lei CM 074/2015, que declara de utilidade pública a Igreja Mundial do Espírito Santo. O projeto, o pedido, vem com assinaturas em número suficiente, de acordo com o regimento. Está em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM 074/2015. Em votação. Está aprovado a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM 074/2015. Justificativa de voto, senhor presidente. 11 votos favoráveis. Justificativa de voto do vereador é a inclusão. Inclusão não pode ter justificativa, querido? Ô, vereador, pode sim, eu quero justificar porque eu assinei a inclusão, hein? Pode. Que isso? Para a inclusão não, vereador, só o projeto. Solicito o novo secretário que proceda à leitura do projeto. Projeto de lei ordinária CM 74.
declara de utilidade pública a Igreja Mundial do Espírito Santo com sede e foro neste município. Autoria do vereador Edmar Máximo, quórum para votação de maioria simples. Projeto vem lastreado pelos pareceres exarados pelas comissões permanentes dessa Casa, manifestando pela aprovação desse projeto, senhor presidente. Está em discussão o projeto de lei ordinária CM 074/2015, declara de utilidade pública a Igreja Mundial do Espírito Santo, com sede e foro nesse município, de autoria do vereador Edmar Máximo. Com a palavra, o vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, na realidade, eu quero só justificar. Eu não quero ser um vereador incoerente. Eu não assino inclusão na ordem do dia. Mas como o vereador Edmar Máximo me pediu para assinar, e o projeto é um projeto que não traz prejuízo para a nossa cidade, é um projeto de denominação que não, de utilidade pública, que não traz prejuízo para a nossa cidade, eu assinei com ele a inclusão. Portanto, eu quero justificar que o vereador Adair Otaviano entende que todo projeto que vier para ser discutido nessa casa, ele tem que vir com antecedência. Por isso, eu estou justificando a minha assinatura na inclusão do projeto na ordem do dia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador, pela coerência. Nós já o conhecemos, o seu perfil. Palavra, vereador autor Edmar Máximo. Senhor presidente, é só para justificar a nossa apresentação a esse projeto. A Igreja Mundial do Espírito Santo é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como objetivo espalhar a mensagem da primeira igreja cristã e ainda propagar e divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, tendo como única base de fé e inspiração a Bíblia Sagrada. Promover os princípios da fraternidade cristã e ensinar a seus fiéis a observar, guardar e cumprir a doutrina e a prática da Sagrada Escritura, na sua totalidade e integridade, a busca a salvação pela fé. Senhor presidente, por isso eu peço aos meus pares, a maioria que assinou comigo essa inclusão na ordem do dia, e agradecer ao vereador Adair Otaviano, que tem por hábito de não assinar a inclusão, concordo com ele, nós não temos que fazer nada escondido, e acho que tem que realmente sim ser colocado na ordem do dia. Mas como esse projeto não houve um mal-entendido entre os meus assessores, que comunicou com a igreja para estar aqui presente, e ainda não conseguiu chegar, mas por isso eu pedi a inclusão na ordem do dia. Muito obrigado. Em votação. Está aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária 074/2015, que declara de utilidade pública a Igreja Mundial do Espírito Santo, com sede e fórum neste município, de autoria de vereador Máximo. Solicito do novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto. Senhor presidente, a secretaria informa a Vossa Excelência e demais colegas vereadores e público presente, bem como os nossos telespectadores, que não há mais projetos pautados na reunião ordinária. Então nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. Neste momento, a Câmara Municipal de Divinópolis vai prestar homenagem póstumas, com um minuto de silêncio, a senhora Antônia Cândida Teixeira, uma solicitação do vereador Edmar Máximo, e também Agostinho Eli da Costa. É uma solicitação do vereador Raimundo Nonato.
Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Boa tarde a todos.